Bom dia, meu Brasil, bom dia, meu Portugal. Como vamos? Vamos de aula hoje? Tem uma aula especial para vocês. Vamos falar sobre a paz, tá? Você não precisa de uma vida sem conflitos para estar em paz, tá? Não é uma vida com ausência de crises. Você precisa de um centro onde as crises não te alcançam. Ai, nós temos conversado tanto disso com tanta gente por causa dessas histórias aí de guerra, de petróleo e de tal, né? Sem contar as crises que surgem na nossa vida pessoal, os conflitos, enfim, externos, internos. Temos falado muito sobre crise aqui com as gatinhas, então trouxe esse assunto para vocês. Então sejam muito bem-vindas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas, eu sou Carolina Vatti, sou mentora de inteligência sistêmica. Bom dia, Cici. Tenho 15 anos de jornada de pessoal de desenvolvimento humano, assim, em turmas de estudos regulares, porque isso daqui já vem de muito antes disso, não é? Meu bem, tem essa carinha aqui, ó. Mas os 40 estão chegando, né? Então, estes processos que eu falo, eu fiz primeiro pra mim, tá? E há 5 anos que eu trabalho com método próprio, removendo padrões sistêmicos, né? O que significa tirando os bloqueios que impedem o teu próximo nível de prosperidade, liberdade, autenticidade. E o que eu faço não é autoconhecimento genérico. Não temos tempo para o genérico sem resultados, não é? É método, é resultado, que é trabalhar a raiz dos desafios, tá? Remover raiz de desafio. Bom dia, Narinha. Bom dia. Ainda não fiz minha tarefa, ó lá. Meu Deus, sabe que eu também tenho umas mentoras, né? Tá aí uma. Então, o que a gente faz? Remove desafio da raiz pra gente botar pra fluir o que precisa fluir. Bom dia, Dr. Daniel. É bom quando os homens estão por aqui, tudo bem? Ó, trabalho pra quê? Pra que a Carolzinha trabalha? Por que tá aqui todos os dias, né? Pra que você viva uma vida mais gostosa, gata. Da mesma forma que eu tento fazer com a minha consigo e que consigo levar tantas gatas pro mesmo caminho, é pra isso. Que significa uma vida mais gostosa, Carol. Mais livre, onde a gente se sente mais amada, mais vista, mais próspera, mais inteira, mais presente, mais autêntica. Sabe aquela assim, que tá valendo a pena estar aqui? A gente constrói isso um pouquinho por dia, tá? E dentro deste lugar, a gente vai falar disso que mulheres que já construíram muito querem, mas às vezes não sabem nomear muito bem, que é aquela paz que ninguém tira, tá? Tua vida tá boa, você tem aí teu ecossistema construído à sua volta, porque afinal a senhora é muito inteligente, muito estudada, trabalhou muito por isso e você tem lá a sua vida estruturada e boa, pero muitas vezes ela parece estar abalada. Como maravilhoso é tu, lindeza. E aí, o que a gente faz? Trabalha insistentemente para que nada seja abalado. Aí o controle bate, entende? Então, o que a gente precisa fazer? Redirecionar a nossa força para os momentos de crise não abalarem tanto a gente, ok? A gente vai falar sobre isso hoje. E, como vocês sabem, honra quem me honra, que está aqui todas as semanas me ouvindo e tal, e joias da coroa, porque estamos nos tornando rainhas e tal, tá? Eu vou oferecer para vocês um mini diagnóstico sistêmico. Para uma de vocês, nossa palavra-chave de hoje é paz. Vou escrever aqui, ó, para vocês não perderem. Comenta paz. Gente, tô com essa cara de plena aqui, mas o aquecedor tá ligadinho aqui no meu pé. A gente continua passando um pouco de frio aqui nesse Portugal, viu? Fixar comentário. Pronto, essa é a nossa palavra-chave de hoje, é paz. São 30 minutos que eu dou de presente pra você. Uma pessoa, ok? 30 minutinhos para olhar para o teu padrão específico e te mostra exatamente o que está bloqueando o teu próximo nível. Próximo nível de quê? De prosperidade, da tua empresa, do teu negócio, do teu trabalho, daquela promoção, do relacionamento com a tua mãe, no seu relacionamento de casal, da sua maternidade. Entendeu? Próximo nível. Todos temos um próximo nível. Então comenta aqui paz no chat ou na gravação da aula, nos comentários que eu vou falar com você depois, tá? Então vamos lá. Vamos começar? Que hoje, ó, eu saio daqui, já tem atendimento, vou cortar os cabelinhos hoje, que já são tão longos. Tudo assim, ó, agendinha fechadinha. Então temos lá 30 minutos, 40 minutos para aula, tá? Vamos à câmera escondida que eu tenho dentro da tua cabeça. Eu falava, eu tenho uma câmera na sua casa, eu sei que a senhora vive, agora eu já tenho uma câmera dentro da sua cabeça. Já conversei com tantas de vocês, centenas de vocês, que eu já sei exatamente como que funciona essa cabeça maluca, né? Até porque a minha, em determinado momento, também funcionou assim, certo?
A gente já fala o que a gente já viveu, né? Bom, quem é a senhora? Quem é a senhora? A senhora chegou longe, tem resultados? Poxa, muitos. Tem conquista? Vixe, tá? A sua vida, muita gente olha e fala, nossa, mas essa mulher, ela tem tudo. Que vida boa que ela tem, não pode reclamar de nada, não pode dar nenhum pio. Mas por quê? Porque a senhora é muito dedicada e esforçada. Eu sei, tá? Mas mesmo assim, tem dia que uma notícia, uma mensagem, uma conversa difícil, uma situação que foge do controle e aí a senhora dá uma desviada do eixo. Fala assim, na verdade. Né? Assim, levemente abaladas a gente fica. Não necessariamente quem tem colapso, porque eu conheço a senhora é forte, a senhora aguenta. Colapso é coisa de gente que fraca, não passa por aqui, né? Bom dia, Marisol. Nossa, quanto tempo, Marisol? Então, não que a senhora colapse, porque a senhora é muito firme para isso, mas o que a gente tende a fazer? A gente acelera, a gente controla mais, a gente resolve mais, fica de olho em tudo, e aí parece que a gente é muito competente por fora, mas por dentro a gente tá naquela sobrecarga louca, esticando a cordinha, a hora que ela dá um fio, assim, chega na exaustão, tá? Então parece que tá tudo muito bem, fluindo, tal e tal, mas a exaustão tá lá acabando com a gente, tá? Mulher Maravilha, defendendo o mundo por fora, mas chega em casa à noite, acabada, tá? Ou então, tá? Quando alguma coisa ali abala o teu externo, você sente aquela tensão no peito que não passa. Conhece ela? Boa e velha? Ou será que ainda não, né? Aquela cabeça que não desliga. Que é isso? Um estado de alerta permanente, tá? Como se relaxar fosse perigoso. Tem gente que vive isso modus operandi normal da vida, entendeu? Nem precisa de uma crise. Afinal, a vida não é assim mesmo? Não tem que estar sempre ligado e alerta? Sempre alerta? Não é isso, escuteirinho? Sempre alerta? Tá? E aí surge aquela pergunta, será que um dia eu vou conseguir estar em paz de verdade? Por que eu quero falar da paz? Porque eu faço sessão diagnóstico, mapeamento sistêmico, passo vocês por mentorias e processos de um método e tal, e aí a gente dá volta em volta, e a gente sempre chega num lugar assim, mas eu queria era mesmo estar em paz, queria que isso daqui parasse de me aborrecer, que esse conflito já não fosse mais uma questão, queria paz. Só que a gente entende paz por outra coisa que não necessariamente ela é. E é isso que a gente vai entender hoje. O que é de verdade e como que chega lá, tá? Porque a paz não é quando está tudo resolvido. Porque nunca vai estar tudo plenamente resolvido. Faz sentido? Vocês acham que a vida é linear e estável? Não. A hora que eu conseguir tal, fomos felizes para sempre. Existe isso? Olha o mundo do jeito que tá. Certeza de quê que a gente tem? Nada. Tá? Eu penso, uma comparação, uma caída de ficha, assim, a virada de chave que eu gosto é, se a gente tiver com dor de barriga, a gente não controla o próprio corpo. Você quer controlar o quê fora? Tá? Então, nada nunca estará plenamente resolvido. Nada estará em paz de verdade. Essa paz que a gente está esperando, de resolução dos conflitos, tá? A paz de verdade é muito maior do que isso. Ela existe, mas ela não vem de fora, tá? Porque quando o chão treme, a nossa paz abala. Se ela abalou, não é a paz verdadeira, tá? Essa paz verdadeira vem de um centro interno. Vamos conversar sobre isso hoje, tá? Então, vou mostrar pra você o que vai mudar o entendimento sobre paz, tá? São 3 estados diferentes perante as crises. Crise é o quê? Crise mundial, guerra, falta de petróleo, crise energética e blá blá blá. Crise interna, sou eu com os meus sentimentos, os meus medos, as minhas culpas, as minhas cobranças, a minha autopunição, a minha... Ou sou eu dentro de conflitos, coisas que não saem como o meu planejado, entende? Macro e micro, interno e externo, tá? Crise. Boa é que a gente pode aplicar qualquer tipo. Você pega esse passo a passo aqui, rolou um BO, você já vem a ler esse manual, tá? Então vamos lá, são 3 opções diante da crise. Diante de qualquer crise, portanto, negócios, conflitos em relacionamentos, uma situação com os teus filhos, instabilidade financeira, existem 3 estados possíveis. E a maioria das mulheres que chegam até mim estão nos 2 primeiros, ok? Vamos lá, papel e caneta. Primeiro estado, a rigidez.
Gente, rigidez é duro, né? É assim, ó. O que acontece com essa mulher? Ela endurece e acelera. Por quê? Porque o controle, a necessidade de controlar causa rigidez interna. Mental e física, tá? O físico é um contraponto do mental, né? Assim, o corpo mostra o que a gente tem aqui e aqui dentro, a nossa casa mostra o que tem aqui dentro e no corpo. Você entende? A gente vai entrando no macro. Tudo é consequência do mundo interno. Então, uma mulher que assume o controle, tá? Por fora, parece forte, parece que ela dá conta de tudo, ela endurece. Sim? E por dentro, a exaustão. Com visual de competência, tá? Nossa, como ela é eficiente, tá? Porque ela aguenta. Mas o preço é altíssimo. Entendeu? Porque a senhora está colocando num estado de exigência interna para dar conta de coisas incontroláveis muito maiores que a senhora, tá? Então, o preço é altíssimo. Mental, emocional, físico, relacional. Ok? Bom dia, Tatiane. Segundo, é o colapso. Como eu disse, a senhora não é muito de colapsar, eu sei. Tá? A senhora já estudou, já tem o pé mais no chão, a cabeça mais no lugar. Então, colapso, né? Nosso colapso é um pouco mais interno, não é um colapso, né? Mas quando o chão some de verdade, quando a situação é grande demais para controlar, a gente desmorona internamente. Slow marcando presença. Slow Business, viu? Eu tô agendando uma aula especial pra vocês no Slow Business. Tô falando com a Lori e com a Nath que a gente vai dar uma aula no Mastermind. Gente, não brinca em serviço. Seja bem-vinda, gata. Chega mais. Sinta-se em casa. Então, quando o chão some de verdade e a situação é grande demais pra gente controlar, a gente desmorona. De qual forma, né? E esse que é o pesadelo desta mulher. Né? Exatamente por isso que a gente controla tudo, porque a gente tem medo de descobrir o que acontece se a gente parar de controlar. Sim? Então, ou a gente fica rígida e cai no controle e vai fazer, ou a gente colapsa, que seria paralisar diante ao medo. Sim? Geralmente vocês estão numa dessas duas, tá? Tem uma situação, quero fazer a transição de carreira, não estou conseguindo, eu chego num lugar, eu não tenho coragem, eu não vou, e aí fica arrumando justificativa, tá? Ensino tudo isso pra vocês na Mulher Inteira, tá, gente? É uma mentoria 2 meses, falando dessas coisas, encontrando os padrões e trabalhando cada um. Isso daqui é conteúdo da Mulher Inteira, vou contar pra vocês. A gente cai na justificativa, tá? Qual que é o primeiro lugar, o mais basiquinho ali, de quando a gente encontra uma situação dessas? Reclamar. É porque é a crise, é porque é o marido, porque é a sogra, porque é o meu filho que não tem jeito, porque tem um trabalho. Reclamação. Mas a senhora é muito inteligente, não fica na reclamação. Oi, gatão, o meu marido. Não tem que falar que é o marido, senão falar assim, nossa, entra homem na live dessa mulher, ela fala, gato, é meu marido. Bom, então, a senhora já tem um entendimento melhor da vida, já estamos em outro nível onde a gente não cai na reclamação. Mas às vezes as senhoras estão presas na justificativa. E o que é a justificativa? É a prima rica da reclamação, tá? É muito linda, é verdade. Tudo que a senhora justificar é verdade. É difícil gravar conteúdo, eu tenho vergonha, eu não consigo falar em público, eu não tenho coragem, é tudo verdade. O meu filho não deixa, eu não tenho tempo, é tudo verdade. Mas a senhora não sai do lugar. Então, a justificativa trava, tá? Ela é verdadeira e por isso que ela é uma armadilha. Ela é verdadeira, mas ela não tira você do lugar, ok? Então, vamos para o terceiro estado possível. E esse é o que muda tudo, é o centro. Sim? A mulher com o centro sente o chão tremer. Ela não finge que não treme. Entendeu? Não é dissimulação. Tá? Ilusão de que tá tudo bem. Mas ela não endurece e ela não foge. Tá? Surge uma coisa como uma ancoragem interna que não depende de controlar as coisas por fora. É uma confiança interna. Tá? Confiança, cara, é muito engraçado, né? Ontem eu tava fazendo um exercício que eu faço no método individual, né? Na metodologia estrutura sistêmica. Com uma menina,
uma gatinha de 30 e tal, né? E aí ela falou assim, meu marido tem uma coisa que ele não se importa, porque eu sou tradutora do sentimento, né? Vocês vêm contando a história, eu vou falando, então isso daqui será que não é tal? Meu marido tem isso, uma coisa que eu queria muito sentir, ele não se importa com o que os outros estão pensando, ele não tá nem aí, ele faz do jeito dele e ele não se importa, ele só vai e faz o que ele quer. Sei muito bem porque meu maridão é desses. Aqui, ó. Eu falei, tá, isso tá mais pra autenticidade, quer dizer, ele é ele, não importa o resto, ou é confiança? Ela falou, é confiança. Né? E o que é esse lugar, esse centro? Essa confiança interna bem ancorada. Tá? É uma presença que não some quando as coisas estão fora do controle, não some quando a situação piora. É a diferença entre essa rigidez do controle e o centro. É sutil, mas é total, entende? É outra coisa. Parece parecido, mas é outra coisa. A mulher rígida, ela aguenta. Ela corre, ela faz mais, ela entrega mais. Entende? Mas é pela motivação errada. A mulher com centro, ela permanece. E é difícil. Toda hora a gente vai dar de encontro com esse lugar que tenta nos tirar do centro. E se a senhora já percebeu que é difícil, comenta aí paz, tá? Que é a nossa palavra-chave de hoje. Que eu vou te dar de presente uma pessoa só, tá? Meia horinha da minha vida pra gente analisar os padrões que você tá vivendo e a gente conseguir saltar pelo ponto cego, né? Porque geralmente a gente quer tá vivendo uma coisa diferente do que vive hoje, a gente não chega lá porque tá no nosso ponto cego. Né? O clássico. E é assim, eu tô num momento em que eu tenho feito terapias e mentorias e tal, porque eu esbarro no meu ponto cego e eu preciso romper isso logo pra continuar crescendo em resultado. E é isso que eu entrego pras senhoras, tá? Então comenta aí, passa. Então, a diferença está em aguentar e batalhar mais ou permanecer nesse centro e a gente vai recorrentemente estar exposta a estes tipos de crises diferentes. Para cada uma de nós, pega uma coisa diferente. Às vezes, para você, o que pega é o relacionamento. Nossa, quando acontece isso no relacionamento, dá esse gatilho e isso daqui me abala. E ou eu saio nesse modo de produção fazedora, ou eu paraliso. Tá? E nós vamos constantemente encontrar com esse lugar. O bom é que a cada vez que a gente encontra com ele e a gente vê que a gente sobreviveu, a gente vai ficando mais forte e corajosa pro próximo. Tá? Mas dá pra fazer esse trabalho interno. Ai, gatinhas, vou falar com vocês depois, tá? Então, vamos lá. O que é o centro inabalável? Tá, centro inabalável não é uma técnica de respiração, não é um pensamento positivo, tá? É uma forma como eu uso pra explicar este lugar interno de poder pessoal, de segurança pessoal, segurança interna, tá bom? Tá? Um nome que eu inventei pra gente olhar pra esse lugar, um centro inabalável, tá? A gente é plenamente composto disso, a gente consegue ter ele acessível o tempo todo? Não. Eu, em alguns momentos determinados, quando bate naquele gatilho que é o meu, eu vou sentir esse abalo e eu vou fazer o quê? Eu preciso olhar pra isso. Bate no muro. Isso precisa ser trabalhado, você entendeu? Todo mundo tem o seu em diferentes níveis e escalas, ok? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a construção deste centro inabalável. É um estado de ser, tá? É um ponto em que você não é construído pelas circunstâncias. E por isso você não pode ser destruído por elas. Você entendeu? Que é de dentro para fora, não é de fora para dentro? Eu sempre falo para vocês, olha, eu até fiz uma lista. Eu tô catalogando todo o meu trabalho, gente. Isso daqui não... É porque é 6 anos falando aqui com vocês essas coisas todas, né? E aí, esse é um que eu acabei de perceber, tem? Viu, Nara? A Nara é a minha mentora para estes assuntos técnicos. Mais uma premissa do meu trabalho, né? Que é o interno rege o externo. O interno rege o externo. Então, é um ponto, o centro inabalável é o ponto onde não sou construído pelas circunstâncias, mas sim construída por esse lugar interno, tá? Não é ausência de medo, não é capacidade de sentir medo e não é uma coragem ilimitada, mas é perceber o medo e não ser governado por ele. Sim? Tá fazendo sentido, turma? Sobe um coração aí pra eu saber. Manda um coraçãozinho aí pra eu saber que tá dando certo, que vocês estão entendendo.
Na linguagem sistêmica, é o lugar em que você está antes dos padrões herdados, tá? Antes daquelas lealdades invisíveis, antes do preciso resolver tudo para me sentir segura. Que muitas vezes a gente foi criada nesse lugar. Estão vivos? Entendendo? Às vezes a gente foi criado nesse lugar onde eu precisava resolver e fazer coisas para me sentir segura. Assim, inconscientemente, para eu pertencer à minha família e para que tudo estivesse bem, eu estivesse vivo, seguro e sobrevivendo, eu precisava entregar, tá? Mas isso cria este lugar da rigidez, do controle e da necessidade de manter tudo em ordem. E quando as coisas parecem sair do plano, isso me abala profundamente. Gente, eu vivi isso muito fortemente. Deixa eu desligar aqui meu calorzinho, que agora tá muito calor. Eu vivi isso demais, e meu marido, minha nossa, né? Um santo, falo que eu não cheguei aqui à toa, escolhi um homem que me apoia e me manda pra frente, pensa sobre isso, tá doida, olha, vai trabalhar isso daqui na terapia, né? Porque, enfim, né, eu conto pra vocês de uma coisa que eu vivi, tá? Então, existe este lugar em que a gente precisa resolver para estar segura, tudo estará bem enquanto eu consigo controlar, mas isso a gente aprendeu como um padrão em algum momento da nossa vida, tá? Agora, existe este personagem lá de trás, aliás, aquela menina verdadeira e sincera, do riso fácil, autêntica, presente, plena, sabe? Não sei se você lembra, quando você era criança, que aconteceu alguma coisa e você dava aquela risada verdadeira, você estava presente no momento, você estava vivendo, viva de verdade. E depois a gente vai construindo esse personagem que encaixa melhor no sistema. A gente precisa encontrar aquela menina. Ela tem a chave do centro. Entendeu? Mas é muito mais fácil do que a gente acha. Que devia ser ensinado na escola isso. Tá? Então, essa é a forma sistêmica de explicar o centro inabalável. Agora, quando a gente encontra esse lugar, uma coisa muito concreta muda na nossa vida. Porque a gente para de ser indispensável por necessidade e a gente começa a ser presente por escolha. Vou fazer um quadro, vou botar aqui, ó. Tá? Presente por escolha. Eu já não faço mais porque eu acho que eu preciso. Porque senão, o que vão falar? Senão, o que vão pensar? Senão, isso não sai. Se eu não fizer, ninguém faz. Sabe, todas aquelas regras, isso daí veio de algum lugar, gata. Não é teu, a gente não nasce assim, alguém ensinou isso pra gente. E isso vai causando insegurança, eu preciso ser algo que eu não sou, eu preciso vestir uma máscara, eu preciso vestir uma armadura, eu preciso estar pronta, eu preciso dar conta. Entendeu? Eu me torno indispensável por necessidade. Mas eu posso ser presente, autêntica. E aí isso muda relacionamento, muda o trabalho, muda o corpo, tá? Muda como as pessoas que estão ao meu lado me sentem, né? Não é à toa que a gente fala que uma mulher curada cura tudo à tua volta. Não é? Então, por que a paz que você busca não está onde você procura? A maioria das mulheres fica buscando esta paz, tentando eliminar os conflitos. Não, quando eu resolver esse troço com a minha sogra, eu sempre falo sogra, né? Minha é um doce. Porque eu tive sorte com o marido e não escolhi à toa, né? Os pais dele são incríveis. Então, eu tenho o pacote completo, né? Mais uma mãezinha que eu ganhei. Mas eu gosto de usar o da sogra porque é uma reclamação constante, né? Que chega até aqui na minha casa, aqui na minha casa Instagram. Então, a gente tenta procurar paz buscando eliminar os conflitos. Quando tal coisa acontecer, eu serei feliz. Quando tal coisa acontecer, estará tudo bem. Tá? Mas o problema é que a vida não é linear. Gente, quem que esperava que lá o queridíssimo presidente dos Estados Unidos ia causar esse transtorno todo agora, nessa altura do campeonato? Diga igual a minha, a sogra é uma amiga e mãe. É isso, né? É um presentinho na nossa vida, né? Afinal, ela nos deu o nosso marido. Quer presente maior que isso? Ela criou uma vida, né? Gestou, teve, criou, cultivou e entregou pronto pra gente. Ah, não. Perfeito. Se não fosse ela, eu não tinha o meu filhote, né? Muita honra e muito respeito. Mas às vezes é difícil chegar nesse lugar, né? Então vamos lá.
O que a gente tenta fazer? A gente tenta resolver mais rápido para acabar logo, a gente tenta controlar para evitar surpresa, para que não saia do plano. E aí a gente faz mais para não deixar espaço para o imprevisto, mas o conflito nunca acaba, o imprevisto não some e a vida continua sendo a vida. Vida viva é caos, né? Eu vou fazer a genealogia de vocês às vezes, psicogenealogia, que é a árvore genealógica com todos os relacionamentos, os traumas, os eventos, enfim, a receita do teu bolo, né? Psicogenealogia, aquilo é muito esclarecedor, é incrível, faz parte de um dos meus métodos. Tem um dia que a gente só faz isso, vou fazer uma hoje, depois desta aula. E aí quando a gente começa a olhar a nossa família e fala, nossa, olha tudo que aconteceu com todas essas pessoas, e eu tô aqui no fim dessa linha. Mas a vida, ela é dinâmica e caótica, ela nunca é linear e estável. Então sempre haverá um imprevisto, sempre haverá um conflito, sempre haverá uma surpresa. E aí vem a conclusão silenciosa que a gente não consegue nem nomear, né? Eu só consigo estar em paz quando tudo estiver resolvido. Em teoria é assim que a gente pensa, mas como nunca nada está completamente resolvido, a gente nunca está completamente em paz. Olá, bom dia. Não é assim? Nunca estará tudo completamente em paz. Eu brinco com as minhas mentoradas que a gente troca a roda do carro com ele andando. Não dá tempo de parar. Não dá tempo de estar perfeito para começar. Não dá tempo. Quem que tem tempo hoje em dia? Só a criança, né? Mas nossa época de criança já foi. Aproveitou. Não aproveitou, perdeu. Agora não dá. Agora é aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Paz, enfim, não é você buscar a ausência de conflito, mas a capacidade de estar bem no seu centro, estar centrada quando acontece o conflito. Então paz não é cemitério. Não é ausência, tá? Paz é coisa da rainha. E vocês sabem, a gente tá construindo o nosso lugar de rainha aqui. Por isso que eu tenho as joias da coroa, que são aquelas perguntas de desenvolvimento pessoal profundo, de autoconhecimento, que eu faço no fim da aula, para vocês organizarem aí, pegar as joias que a gente vai cravejando a nossa coroa de rainha, da própria vida. Eu quero ser rainha da minha própria vida. Tá? A rainha, ela não tem uma vida sem problemas. Pelo contrário, quanto mais importante, mais problema difícil a gente tem para resolver. E a dificuldade dos problemas escalam. Só que o que tem de bom compensa. Então a rainha não vive uma vida sem problema, mas ela tem um centro onde os problemas não alcançam. Obviamente, isso daqui é uma visão ideal, ok? A gente sempre vai chegar num novo patamar onde isso daqui bate no meu centro, mas se eu tô atenta, eu falo, poxa, eu já venci esse. O que eu tenho que fazer para vencer esse daqui? É só mais um na minha história. Tá? Então, de onde que vem essa instabilidade? Né? Por que é tão difícil encontrar esse centro? Porque em algum momento da sua história, você aprendeu que existe, que para sua segurança existir, alguma coisa fora precisava te dar suporte, tá? Depende de estar tudo resolvido, tudo no controle, de ser necessária, de não decepcionar, de não errar, de ser bonita, inteligente, divertida, tá? Dependia de que você fosse perfeita. Perfeccionismo também tá ali, ó, com a rigidez, tá? Então, se dependia de tantas coisas, este aprendizado foi instalado no seu software lá atrás, né? Na origem da sua família, nas experiências que formaram vocês, nos padrões que você herdou da tua família sem saber. O mundo funciona assim para minha família, então é assim que o mundo funciona. Tá? E esse inconsciente, esse software roda até hoje, é ele que guia as tuas decisões. Esse é o GPS instalado aí dentro, que fazem você buscar a paz no lugar errado, fora, nas circunstâncias, ok? Mas ela só existe dentro. Até aqui, chegamos. Última coisa para falar para vocês. Se lá atrás você sentiu o medo do abandono, que faz você ficar onde você não deveria mais estar, por exemplo, você aguenta para não ser abandonada, aguenta em relacionamentos para não ser abandonada. A culpa que aparece mesmo quando você não fez nada de errado. A hipervigilância que não deixa você descansar, né? Perfeccionismo que paralisa, necessidade de controle que deixa a gente exausta, tudo isso é o meu sistema de segurança criado para dar conta do que tem fora. É armadura, não é centro, tá? O centro é outra coisa,
que a gente precisa desenvolver. Mas é muito fácil. Tem jeito de chegar lá, tá? Enquanto esse padrão a gente não trabalha ele na raiz, a gente continua buscando paz nas circunstâncias, tentando manter tudo estável, mas as circunstâncias nunca estarão estáveis o suficiente, ok? Agora imagina acordar num dia de crise crítica. Pensa aí qual que é o teu estilo de crise que pega mais, tá? Uma situação no seu negócio que não tem uma solução imediata, um conflito num relacionamento que você não consegue resolver, uma instabilidade que você não controla. Vide aí o lance da guerra do petróleo e do não sei o quê, né? E aí você percebe que mesmo não sabendo o que vai acontecer, você continua sendo você. E você não cai na reclamação e não cai na justificativa. Tá? Você vai pra onde? Busca de solução. Entendendo? Bom, já que tem isso, o que eu posso fazer com isso? Vamos trabalhar por isso? Com consciência, não com desespero. Tá? Não no controle da rigidez, mas na estabilidade. Sim? Porque você pode sentir medo, natural, óbvio. Medo é um sentimento natural. Se você não sente medo, alguma coisa está errada. Mas é não entrar nesse modo de controle automático, que você pode soltar sem sentir que as coisas vão despencar, entendeu? Então, não é que a crise sumiu, mas é que você mudou de lugar dentro dela. E essa segurança que antes dependia de coisas estarem resolvidas, agora vem de dentro, tá? Tu és fonte, gata. Não receptora de estabilidade. Tu és fonte, tá? E quando que a vida muda, quando o jogo vira, quando você perceber que você é fonte e que o teu marido também. A fonte de estabilidade da tua família. Sim? Sim, tá? Honre e respeita estes homens maravilhosos que nos dão força, suporte, segurança e que tem muita paciência com a gente também, porque a gente, né, também causa, como o marido fala, causa na minha mente, eu também causo na mente dele, né? Tá? Então essa segurança que antes dependia das coisas estarem fora resolvidas, partem de uma estabilidade interna, tá? As pessoas ao nosso redor sentem isso, o marido sente isso, os filhos sentem, a equipe sente, você não falou nada, mas você tem uma postura diferente, tá? Esse é o centro inabalável, ele pode ser construído, ele não é encontrado, ele é construído, tá? Tem raiz, tem caminho, tem como chegar lá. Comenta aí paz, que é a nossa palavra-chave que eu vou te ajudar a olhar para isso. Então vamos às joias da coroa. Sim? Joias da coroa, perguntinhas para você responder aí com honestidade. Se você estivesse respondendo desde a primeira que eu fiz há 2 anos atrás, quando eu comecei a dar aulas semanais para vocês, tá? São 50 aulas por ano. Você já tinha aí umas 100 joias da coroa, 100 joias aí na sua coroa de rainha. Então a vida já estaria andada, começa hoje, tá? Então vamos lá. Quando uma situação foge do seu controle, qual é a resposta automática que você tem? Você enrijece e acelera, né? Você entra na rigidez, no controle, da hipervigilância, ou você sente que tudo vai desmoronar e você paralisa? Tem que entender o padrão, gata. Nossa. Não, pensa um minutinho. Doce, você consegue se lembrar da última vez que você teve paz de verdade? Não porque os troços estavam resolvidos, mas porque simplesmente você estava em paz. Quando foi? A gente tem que replicar esses momentos na nossa vida. Pra gente entender, ficar íntima da paz e íntima de como manter esse lugar. Três, tem alguma situação na sua vida agora, um relacionamento, uma decisão, uma área do negócio, do seu trabalho, que você tá segurando por medo do que pode acontecer se você deixar a coisa acontecer, a coisa rolar? O que é? Mapeamento, tá? Mapeamento do que te desperta o gatilho e mapeamento de como você reage. Só assim que a gente consegue resolver alguma coisa, tá? Olhando a realidade como ela é. Enquanto a gente tá vivendo na ilusão de que, não tenho, não, nada muda, tá?
Quarta joia, se você tivesse um centro que nenhuma crise consegue alcançar, o que você faria diferente amanhã? Tá? O que você ia deixar de controlar? O quanto você faria, o quanto você desfrutaria, o quanto você conseguiria suportar ou superar. Não é suportar, quem suporta é a guerreira. Tá? Dá pra ter alguns insights desse lugar? Já ajuda, né, gente, começar a pensar sobre isso, porque eu trago um conceito novo e aí eu te boto pra aplicar na tua vida, tá? E insight é bom? Sim, mas sem trabalho de raiz não constrói o centro, tá? Precisa entender tudo isso e continuar buscando paz na circunstância, não adiantou nada. O que tem que fazer? Tem que entender qual é o meu padrão, como que eu trabalho cada padrão e florescer essa mulher livre do padrão, tá? Ok? Isso é um trabalho, começo, meio e fim, precisa ser estruturado. Mas como eu falo, é etapa e compromisso, tá? Como eu tenho as etapas desenhadinhas aqui no método, é só vir com compromisso com o teu crescimento, tá? Então, quero contar pra vocês sobre o meu trabalho. Ó, capa, o que eu faço? Porque sempre inabalável a gente não constrói com força de vontade, né? A gente constrói com mais disciplina e um pouco mais de técnica. Né? E nem, gente, mas não é uma disciplina rigorosa do exército, tá? É só mudar a forma como eu vejo as coisas, é um novo olhar. Eu brinco que é o óculos da visão sistêmica, você coloca ele e fala assim, minha nossa, mas tudo isso daqui teve aqui o tempo inteiro eu não tava vendo? Então era só isso, era só fazer assim? Tá? É um novo entendimento mais amplo do contexto que você vive, e só entender de um outro contexto muda tudo, tá? Eu brinco com vocês que é estar dentro de um pote tentando ler o rótulo que tá fora do pote. A gente não consegue ver. Precisa alguém contar pra gente, tirar a gente da situação e falar, ó, vamos olhar aqui no contexto maior e você volta. E aí a gente trabalha esses processos internos de necessidade de controle, de rigidez, de necessidade de agradar, tá? Pra gente ir purificando este lugar, pra você entrar mais em contato com esse centro verdadeiro lá de dentro. Tá? Na mentoria Mulher Inteira a gente faz isso, onde eu acompanho vocês na construção desse centro, tá? De dentro para fora em 3 pilares que se movem juntos. Tudo aqui tem método, gatinha. Testado e validado e pré-validado, tá? Primeiro pilar, eu comigo, a gente fala de prosperidade interna, tá? O método, ele está baseado em prosperidade integral. Que é isso? Mais vida cabe na minha vida, tá? Uma mulher próspera, ela não tem só dinheiro. Ela tem amor, ela tem relacionamento, ela tem autonomia, autenticidade, tá? Então, o primeiro pilar sou eu comigo. Né? Prosperidade interna, autoestima real, sair do modo da força bruta e acessar a potência de conquista real. Ok. Segundo pilar, eu e o outro, prosperidade relacional. Que é criar conexão real nos meus relacionamentos, ser amada por quem se é, com liberdade e autenticidade. A gente vai purificando esses centros, tirando lá o lixo, as coisas que você aprendeu que não precisa, que estão te atrapalhando, pra você poder viver essa vida mais gostosa de verdade, tá? Terceiro, eu e o mundo, que a gente vai falar de prosperidade financeira. Aí sim a gente entra já em um outro nível de expansão, certo? Analisei o centro, analisei eu e meu relacionamento e depois o mundo. E a gente vai olhar pra esse lugar que é um crescimento material e financeiro sem culpa, sem autossabotagem, sem teto, tá? Entrego para vocês as 6 chaves da prosperidade e faço com vocês a criação do seu mapa de expansão pessoal. Como que você vai crescer daqui para frente. Ok. Não estamos de brincadeira aqui. Sim? Transformação real desde o nosso primeiro encontro na prática com o método, tá? Se você entra buscando paz nas circunstâncias, você vai sair dali sendo fonte de estabilidade. Tá? O comecinho do caminho, sim, 2 meses. 2 meses. Pra você, pro seu relacionamento, pro seu negócio, pros seus filhos. Quem que não quer ser fonte de segurança pro filho? Pra não criar mais um adulto inseguro, como às vezes fomos criados, né? Então, se você quer garantir vaga na nossa próxima turma, você comenta aqui paz, ou me manda uma mensagem no direct, ou corre lá no link da bio, que tem tudo lá. Aproveita que a gente tá no valor do primeiro lote. Corre, tá, gatinha? Mas
me deixa saber que você quer viver essa transformação tão preciosa que eu vou falar com você, tá? Eu quero entender aonde que você tá nessa história, nesse caminho, e te mostrar como o trabalho funciona, tá? Sem pressão, conversa, pra gente se orientar, você vê se vale a pena e eu vejo se você combina e se vai dar match e a gente entra nessa jogada juntos, tá? Obrigada por estarem aqui. 40 minutos, gente. Perfeito. Era meia hora, mas 40 minutos é redondo, gosto. A paz que você quer não tá do outro lado da crise, ok? Tá dentro de você esperando para ser acessada. Ela já existe aí. Você não precisa de uma vida sem problemas. Você precisa de um centro onde nenhum problema alcança. Ou quase nenhum, tá? Isso é coisa de rainha, meu bem. E ela já tá aí dentro, tá? Um beijo, turma. Vou falar com as meninas que já comentaram aqui. E a gente vê quem ganha um mapeamento, um diagnóstico sistêmico essa semana. Tchau, turminha. Boa sexta.